Olá, queridos alunos, tudo bem? Meu nome é a professora Anne. Eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre psicologia aplicada à enfermagem. Dê uma olhada na apostila de vocês, na página 7, tópico 2. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre um breve estudo sobre a personalidade. Diferenças individuais, caráter e temperamento, que são conceitos importantes pra gente nesse momento. Então, a palavra personalidade, ela origina-se do grego persona. Persona é uma máscara utilizada pelas pessoas que faziam teatro, né, que demonstram fragilidades, alegrias, enfim. Geralmente é associada à força de vontade e à moral do indivíduo. Tem relação com a disposição motivacional, né? A forma como as pessoas respondem aos seus estímulos do ambiente, respostas emocionais e escolhas individuais. Então, basicamente, a personalidade é a característica individual de cada pessoa, né? Quais são os valores morais daquela pessoa de acordo com algum ambiente, de acordo com alguma reação, de acordo com algo que ele vivencie naquele momento. Então, a personalidade ela é formada a partir de algumas características. A questão genética influencia muito, então ela vem herdando isso de pai para filho, isso é importante a gente refletir. Percepções individuais e experiências particulares. Então, a personalidade ela vai ser moldada também a partir do que a pessoa vivencia, de que contexto social ela está inserida, o que ela passou durante a vida dela. Então, isso faz com que essa personalidade vá se moldando, né? Na verdade, isso vai formar o caráter daquele indivíduo. É capaz de tornar o indivíduo único, então é o que faz cada um ser singular, ser único na sua característica, e também é formando o mundo interno psíquico do indivíduo. Então, não só o que ele representa com a sociedade, mas como ele se vê internamente, quais características ele associa a si mesmo. Isso também é importante. Existe algo, né, muitos estudiosos, há muitos anos, décadas atrás, estudavam sobre essa questão da personalidade, principalmente Hipócrates, que a gente chama de pai da medicina. Ele foi um dos primeiros teóricos, né, um dos primeiros estudiosos que falaram sobre a personalidade de forma biológica, de como isso acontece pelo corpo. Porque há muitos anos atrás isso era caracterizado de acordo com as questões religiosas, né? Muitas vezes eles falavam que certo tipo de personalidade era algum castigo divino. Então tudo isso veio se modificando e os estudos vieram tirando isso da tona, né? Tirando isso daquele contexto. Então, ele tem a teoria dos humores, que foi uma das principais teorias, na verdade foi a que iniciou todas as outras teorias de personalidade. Então, ele trazia algumas características individuais que eram os coléricos, os sanguíneos, os melancólicos e os fleumáticos. Cada uma dessas características vinha com algo similar, algo único. Então, por exemplo, os sanguíneos geralmente eram pessoas mais fortes, com características mais impetuosas. Os fleumáticos geralmente eram pessoas um pouco mais apáticas, mais letárgicas, né? Então, cada uma dessas personalidades, eles olhavam o indivíduo e faziam a característica dele individual, denominavam para eles qual seria a forma como ele seria adaptado ali no ambiente. E também eles assimilavam muito as questões de fogo, ar, terra, água, né? Esses elementos que são importantes, eles associavam com cada uma dessas características para estudar a personalidade. Então, atualmente existem 6 dimensões da personalidade que são estudadas, mas tem algumas principais, né? Que são a afetividade negativa, positiva e a impulsividade. Então, de acordo com as características da pessoa, ele vai falar, não, essa característica é um pouco mais positiva, essa pessoa lida melhor com as adversidades da vida. Tem a negativa, as pessoas mais melancólicas, que sofrem um pouco mais diante de algumas perspectivas, e as pessoas que são mais impulsivas, que reagem muito rápido de acordo com o que acontece na vida dela, às vezes um impulso positivo ou um impulso negativo também, né? A integridade do self, empatia e tolerância representam conceitos mais complexos. O self, geralmente são conceitos estudados mais por outros estudiosos que falam sobre o consciente, subconsciente e o inconsciente, e são coisas mais complexas, mas para vocês hoje o importante é a gente saber um pouquinho sobre a questão da teoria dos humores. E a questão fisiológica de cada indivíduo,
ajuda a formar sua personalidade por conta da liberação de algumas substâncias. Então, por exemplo, os nossos hormônios, a forma como o nosso cérebro se comporta, essas substâncias, elas vão influenciar diretamente nos nossos comportamentos. Então, por exemplo, a pessoa que tem depressão, geralmente esses níveis dela de hormonais, esses níveis de substâncias cerebrais estão um pouco alterados. Então, por isso a importância de fazer tratamento, muitas vezes tomar alguma medicação, para que isso volte para o eixo e volte a ocorrer de uma forma mais certa, mais correta. É formada através de um processo mais amplo. Então, a fisiologia, ela vai buscar e tentar entender todo o contexto biológico do indivíduo, né? Então, como essas partículas reagem, como esses hormônios vão reagir, como a pessoa vai lidar frente a isso. Bom, então, trouxe um pouquinho da questão do temperamento, né? A gente vai diferenciar um pouquinho o temperamento e o caráter. O temperamento, ele é dividido em 4 dimensões, em 4 eixos, que são procura de novidade, persistência, dependência em reforço e fuga da injúria. Então, cada um de nós vai ter dentro da personalidade, dentro do nosso temperamento, esses 4 eixos bem definidos. Então, a pessoa que é um pouquinho mais animada, tem essa procura de novidade, tem esse temperamento um pouco mais amplo, um pouco mais realçado, aguçado dentro de si, né? A persistência, a dependência e a fuga da injúria. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Geralmente, o temperamento, a gente fala que é o que já nasce com a gente. É aquilo que já está intrínseco no ser humano. Cada um nasce de uma forma individual e isso é o temperamento. Sua existência é de base hereditária, então muitas vezes o temperamento ele vem de pai para filho, né? E vai dessa forma criando a sua personalidade, a sua identidade. E suas características podem ser controladas, porque muitas vezes o temperamento, como a gente já nasce com ele, desde criança, desde a nossa infância, isso já vai sendo moldado. E a partir de tudo que a gente vivencia, a gente consegue controlar um pouco melhor o temperamento, né? Com os nossos pais, com as nossas famílias, sempre tentando moldar um pouco melhor isso. E o caráter é construído através das experiências sociais e pela compreensão dos valores morais e culturais. Então, diferente do temperamento, o caráter já é algo construído, né? Quando a gente pega assim, as minorias, a população indígena, alguns outros tipos de populações que têm uma cultura um pouco mais fechada, vocês podem perceber que o caráter deles vai ter uma moldura diferente. Assim como quem mora na sociedade normal, urbana, vai ter uma característica, um caráter um pouco diferente, por conta das vivências, das questões culturais, do que ele aprendeu desde sempre, né? Então, a família, a escola, a sociedade de maneira geral vão mudando isso. Às vezes, se a pessoa tem algum vínculo com alguma religião também, isso vai sendo moldado de uma forma característica. Vai muito daquilo que a pessoa acredita. Então, estão inclusos as atitudes e os valores conscientes. Então, é aquilo que a gente tenta melhorar, é aquilo que a gente faz de forma consciente e não de forma inconsciente, como geralmente é o temperamento, que é algo que está muito além, né, da nossa consciência. O estilo de comportamento, então a timidez, a agressividade, então essas são formas como o caráter vai sendo moldado. E as atitudes físicas, então a postura, a movimentação do corpo também vão de acordo com o que é aprendido, né? As pessoas que geralmente passam por algum tipo de estudo, que tem um estudo sobre postura, vão ter isso de forma diferente, porque isso vai ser moldado com a sociedade. Então, o caráter é organizado pela linguagem e tem papel central no ajustamento do indivíduo ao meio. Deficiências de sua estruturação na dimensão da integração do self são características encontradas em todos os tipos de transtorno de personalidade. O que isso significa? Que, geralmente, as pessoas que têm algum transtorno de personalidade, elas tiveram essa questão do caráter moldada de uma forma fragmentada ao longo da sua vida e muitas vezes o temperamento vai influenciar também nisso, né? A forma como o consciente dela acredita e vivencia aquilo. E as variações extremas de temperamento podem dificultar o desenvolvimento do caráter. Por quê? O temperamento ele vai lidar diretamente com o caráter dessa pessoa, com o caráter desse indivíduo. Porque se a pessoa tem um temperamento um pouco mais explosivo, para ela conseguir entender que aquilo está sendo moldado para o melhor, vai ser um pouco mais difícil de compreensão, né? Por isso é importante que a gente tenha essa consciência, de que a gente entenda também, quando estiver no cenário da hospitalização, com aquele paciente que a gente vai atender,
como é o temperamento dela, como ela cresceu. Por isso é importante fazer uma anamnese adequada, coletar um histórico adequado de enfermagem desse usuário, porque isso vai muito além da nossa percepção, né? A gente precisa entender como é o contexto familiar e o contexto social que ela se inseriu e que ela cresceu desde sempre. Então, para finalizar, essas duas diferenças entre temperamento e caráter. Então, o temperamento define um modo habitual de expressão afetiva e reatividade. Então, como ela se expressa, como ela reage a determinadas circunstâncias, de acordo com a vivência que ela teve, como ela nasceu, né? E o caráter é o responsável pela adaptação desse perfil ao meio social. Então, basicamente, o caráter ele é o temperamento de uma forma moldada, de uma forma consciente, de uma forma mais aprendida, de acordo com as relações sociais, familiares, culturais. E a personalidade é o estudo das variações, das diferenças individuais. Então, a personalidade vai ser tudo isso junto, mas também é a forma como se estuda todos esses aspectos. O temperamento e o caráter são considerados traços da personalidade, então a personalidade ela é mais ampla, ela tem outras questões também que são importantes, né? E no senso comum, esses termos são considerados sinônimos. Geralmente a gente vai escutar muitas pessoas falarem de temperamento e de caráter de forma parecida, de sinônimos. Mas a gente precisa entender que elas têm diferenças, né? Que o caráter ele vai ser moldado ao longo da vida e o temperamento ele vai nascer com a pessoa, mas que ele pode ser melhorado, ele pode ser ajustado, certo? Espero que não tenha surgido dúvidas. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. E por hoje é só. Muito obrigada!